Pessoal, boa tarde. Faremos essa experiência aí por meio da videoaula. Essa primeira, por a gente ter sido pego um pouco de surpresa, eu não tive a oportunidade de ver os meios mais adequados. A princípio eu pensei em fazer pelo Instagram, depois acabei tendo feedback de alguns alunos que eles não tinham o Instagram, então eu optei por fazer pelo YouTube, que eu acho que é mais fácil. Então essa é uma primeira experiência, a gente vai desenvolvendo para tentar melhorar. É possível que a instituição venha adquirir um programa próprio para fazer essas aulas. Por hora vamos utilizar os meios gratuitos que nós temos disponíveis, que são bastante eficazes. Tá? Então nós temos aí o YouTube, que é o que nós estaremos utilizando por hora, e o WhatsApp, onde tiraremos as dúvidas. Eu acredito que é praticamente certo que a próxima semana nós não tenhamos aula também. Eu acho que o desenrolar da situação aí no país, principalmente aqui em São Paulo, não parece que vai melhorar na próxima semana. Então eu acredito que venha a ser mantido. Ainda não foi estabelecido com certeza se será estabelecido pela faculdade, mas eu tenho impressão, meu palpite é de que irá se manter, tá? Pois bem, logo bom, então nas próximas semanas, nós faremos a aula no período que seria a aula normal, e aí seria uma live, ou seja, um ao vivo. Tá? Então eu estarei falando aqui e vocês estarão ao mesmo tempo acompanhando a minha aula. Tem um delay, né? Tem um atrasinho do que eu falo e do que vocês vão escutar, mas isso pelo menos vai possibilitar que vocês tirem dúvida durante a aula. Então, se estiver falando alguma coisa que gerar uma dúvida, você pode chegar ali e digitar no WhatsApp ou no chat que o próprio WhatsApp, o próprio YouTube oferece. Vai ter no lado direito da tela, vai ter um chat onde as pessoas costumam fazer perguntas, conversar. Então, vocês terão a possibilidade ali, eu vou estar olhando e quando estiver fazendo a live, vocês vão perguntar, professor, eu não entendi bem aquele ponto, aí eu posso voltar. Ou, às vezes, você quer trazer um exemplo, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, nós tentaremos manter essa dinâmica de aula nas próximas. Por hora vai ficar essa aula simplesmente expositiva, e vamos desenvolver para ver como é que vai ficar aí o melhor cenário. Por ser uma aula, essa aula em particular, sem as paradas para dúvidas e contribuição dos alunos, vai ser uma aula obviamente mais célere. Tá? A gente vai adaptando, inclusive, aqui para ficar mais agradável. Né? As próximas aulas não terão essa introdução, então também ela será mais rápida. Tá? Bom, outro ponto, né? A gente precisa de alguma maneira verificar quem está assistindo às aulas. Portanto, eu vou pedir a gentileza, depois eu vou mandar isso no grupo do WhatsApp também, mas vou pedir a gentileza para que vocês, no próprio, quando esse vídeo tiver no upload, lá tiver no YouTube, você vai nos comentários, coloca o seu nome, seu RA. Ali vai ser a prova. Tem que ser no seu perfil, não adianta ficar colocando do amigo, óbvio, né? Então, no seu perfil de YouTube, vai lá e escreve seu RA. Eu peço para colocar o RA e o nome, porque às vezes você tem um apelido, né? Às vezes é só a abreviação do seu nome, então coloca o nome completo e o RA ali. Só que não vai poder, obviamente, colocar do amigo ali, tá? Que isso vai ser a prova de que vocês assistiram às aulas. Outro ponto, antes da gente entrar na parte da aula especificamente, que todo mundo vai ter que ter um pouco de consideração aqui. Acho que não é hora também de bancar o malandro, de tentar, sabe, se aproveitar da situação. A gente está vivendo um momento bastante complicado na história, tá? Não é só no Brasil. Isso aqui vai marcar a nossa geração. Isso aqui a gente vai, quem sobreviver, né? Vai lembrar daqui 10 anos falando, nossa, lembra daquela vez que aconteceu aquele surto? Então vamos ter um pouco de solidariedade, ajudar os colegas, e pensar um pouco menos egoisticamente para que possamos superar essa crise de uma maneira
mais solidária, mais amiga entre a gente, tá? Então, peço aí, faço esse apelo, vamos tentar ter um pouco de consideração. Sei que vocês são ótimos alunos, estou falando isso mais de maneira geral, e sei que ninguém iria se aproveitar dessa situação, mas é bom deixar aí o recado. Bom, então, outro ponto. Nas nossas aulas, eu coloco ali aula 2, né? Nós estamos entrando na aula 2. Isso não significa que seja a aula 2 especificamente, tá? Eu não vou seguir exatamente a estratégia. Às vezes uma aula 2 durará 3 aulas, às vezes uma aula 4 vai durar uma aula só, tá? Eu separo geralmente por um tema, por um assunto. Às vezes um tema demanda mais e outros temas demandam menos. Então, não se apeguem excessivamente à aula. Fala assim, mas essa é a sua segunda aula. Talvez a gente acabe o curso com 10 aulas, 9 aulas, 12 aulas, não sei. Então, isso significa que a gente tem muito mais aulas expositivas do que essas aulas que eu coloco aí no arquivo. Lembrando também, o arquivo já está disponível lá no link, a representante de sala colocou também no grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, já falei isso, falo mais uma vez, né? Vamos tentar utilizar apenas para fins de tirar dúvidas, sem bom dia, sem fake news, sem vídeo alarmista. Isso eu já estou recebendo em tudo quanto é lugar, já estou bastante paranoico, pode ficar bem tranquilo, tá, gente? Eu acho que todo mundo tá. Então, não adianta ficar, não precisa, tá? Mesmo informações da faculdade, não há necessidade. Se eventualmente tiver algum ponto que você queira tratar, pode até me mandar pessoalmente a mensagem. Alguma sugestão, alguma coisa assim, fica à vontade. Utilize a representante também como interface para auxiliar nisso. E vamos utilizar esse nosso chat apenas para dúvidas referentes à aula e uma outra coisa situacional ali de dúvidas de que momento vai a aula, alguma coisa assim, eu posso até responder. Mas evite também ficar mandando mensagem, sendo que às vezes já foi respondido lá atrás, porque isso desgasta. Nós temos aí um grupo, a nossa turma tem lá em torno de 30 alunos, né? Fica todo mundo mandando ok, fica aquela lista enorme, fica chato, fica apitando, isso fica cansativo para todo mundo. Eu imagino que para vocês esteja pior, que vocês devem ter grupos com outros professores, eu também tenho grupo com outras salas, todo mundo ficar nessa, o celular vai ficar uma maluquice, a gente não vai conseguir se concentrar, tá? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho da responsabilidade civil, nosso curso, né, vai tratar da responsabilidade civil. Eu queria introduzir aqui, não vou fazer a revisão, tá? Vamos já iniciar a aula aqui, direto, sem fazer a revisão da aula passada. Responsabilidade civil e responsabilidade criminal, tá? Uma divisão, a primeira divisão que nós iremos tratar aqui, uma divisão para que vocês entendam um pouco bem. Às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade de falar, mas isso aqui, ele não vai ter responsabilidade se ele fizer isso? Sim, mas aí é criminal, tá? A natureza vai ser distinta. Então eu coloquei ali uma definição do Pablo Stolzer, imagino que seja uma obra que boa parte de vocês estejam seguindo. Ele fala o seguinte: na responsabilidade civil, o agente que cometeu o ilícito tem a obrigação de reparar o dano patrimonial ou moral causado buscando restaurar o status quo ante. Lembra que eu falei para vocês do status quo ante? O que é esse status quo ante? É a situação que se encontrava aquele bem antes dele sofrer aquele dano. Então, um exemplo clássico. Você estava dirigindo um automóvel, um cara dirigindo de maneira imprudente, cortando todo mundo, sempre tem um idiota assim, não é mesmo? E aí ele bate no meu carro, amassou ele, estourou a roda, causou uma lesão no meu patrimônio. Então o que ele fez? Ele causou um dano patrimonial ao meu patrimônio, ao meu veículo. O que eu tenho ali? Qual é o direito que surge dali? A responsabilidade dele me indenizar pelo dano patrimonial que ele causou. Então ele me causou um prejuízo de ordem patrimonial e eu vou pedir a indenização por ele. Tá? Isso está pautado na legislação. Eu tenho essa possibilidade de demandar uma ação judicial para que ele venha a reparar o dano patrimonial que ele gerou no meu patrimônio. Tá? Isso também se estende ao dano moral. O dano moral é aquele que não é patrimonial, ele está ligado às questões de honra,
as questões internas, pessoais, não só de honra, mas questões pessoais. Então, se alguém te ofende indevidamente, ou melhor, se alguém te ofende de maneira geral, né, vai ter um ilícito criminal, a injúria, mas também há o ilícito, né, vai gerar também dali uma obrigação de indenização pelo dano moral. Tá? Vocês entendem ali a divisão, já entrando aqui no que a gente vai tratar dessa divisão, né, dessa situação distinta. Uma possibilidade de punição criminal é uma possibilidade de reparação pelo dano moral causado. Aí a gente entra na esfera civil. Pois bem, então, no caso do dano moral, não há como reparar o dano do status quo anterior. Não dá para eu retirar, às vezes até dá, né? Se for uma ofensa que eu coloquei na internet, eu posso retirar ela. Mas ali aquela ofensa já foi realizada, né? Ela já atingiu os outros, já atingiu a minha honra. Então, alguém falou, esse professor é um imbecil, né? Colocou ali no chat ali do... Falou, pô, esse professor aí, que babaca, tá, né? Você que tá me ofendendo. Então, já foi, as pessoas já leram aquilo. Eu já li, já fiquei mal, já fiquei ofendido. Isso aí vai gerar possibilidade de uma indenização. Tá? Ela não tem o condão, né, o objetivo de restaurar o status quo anterior, porque não dá, aquilo já foi dado. Né? São palavras ao vento, como diria o nosso ex-presidente, né, o Michel Temer. Então são palavras ao vento, você jogou, elas não voltam. Tá? Não dá para retirar, as pessoas já ouviram aquilo, não dá para apagar. Não dá para fazer que nem lá no MIB, lá, apaga a memória da pessoa, não dá. Né? Aquilo foi feito e não dá mais para retornar. Então você vai ressarcir aquele prejuízo moral, vai falar, olha, isso causou um prejuízo moral, eu quero uma indenização de R$1.000, R$2.000, R$5.000, depende do impacto que ele teve. Nós iremos ver com mais detalhes os aspectos que vão determinar o dano moral. Tá? Isso não vai ser agora, nesse momento. Já estou introduzindo um pouco essa matéria, mas não se preocupem, isso vai ser tratado mais para frente com um pouco mais de detalhes, tá? Bastante mais, para ser mais preciso. Pois bem, então nós estamos falando aí dessa responsabilidade civil, que tem esse intuito de reparar o dano patrimonial ou compensar o dano moral que foi causado. A obrigação é esta que, se não for mais possível, é convertida no pagamento de uma indenização, como eu estava falando para vocês. Enquanto pela responsabilidade penal ou criminal, né, são similares, deve o agente sofrer a aplicação de uma cominação legal, que pode ser privativa de liberdade, que é, né, prisão, restritiva de direitos, perda, aí ele dá como exemplo, né, a definição aqui do professor, perda de carta de habilitação, da carteira de motorista, ou mesmo pecuniária, até mesmo uma multa. O que é pecuniária? Valores, né? Então você pode também dar uma multa. Se ele cometeu o ilícito, ele vai pagar uma multa. Então vamos falar no caso lá que eu comecei com vocês do acidente automobilístico. O imbecil lá estava dirigindo em alta velocidade, bateu no meu carro. Ele, ao dirigir em alta velocidade, ele está cometendo um ilícito criminal, penal. Ele pode aí receber uma punição, como por exemplo a perda da carta de habilitação de motorista dele. Isso é uma coisa, não tem a ver comigo. Isso é uma punição que o Estado faz com ele, não sou eu. Eu posso até mover uma ação criminal, mas isso sempre vai ser uma punição do Estado. O Estado vai determinar isso. Agora, aquela indenização pelo prejuízo que ele causou no meu carro, essa sim é minha. E aí ele vai ter que me indenizar para compensar o prejuízo que ele causou, o dano patrimonial que ele causou ao meu patrimônio. Bom, veja, gente, aquelas situações, inclusive, às vezes no criminal. Claro que o professor criminal é muito mais adequado do que eu falar disso. E até faço uma ressalva se eu estiver falando algum um pouco impreciso. Mas nos juizados especiais criminais, penais, há aquela punição de cestas básicas. Né? A cesta básica vai ser... olha, vamos dar aqui a pena você pagar 5 cestas básicas. Essa cesta básica vai quem? Para quem sofreu o crime? Não. Vai geralmente para uma instituição de caridade, escolhida ali, às vezes pela parte que sofreu a lesão, ou o próprio juiz. Tá? Então não vai para a parte, ela não vai para quem sofreu aquela agressão, tá? Não vai para ela. Hoje existem modelos novos onde você paga um valor, tá? Mas isso é bem atual.
onde você paga uma multa à pessoa, que realmente aí conflitua com o nosso direito civil. Existe a possibilidade no direito penal hoje de você pagar uma indenização a quem sofreu o dano, tá? Mas essas de juizado, por exemplo, as punições com cesta básica, ela não vai para a pessoa, vai para uma instituição de caridade. Bom, pois bem, então a punição penal ela vai ser movida ali, né? É o Estado cobrando aquela punição da pessoa, enquanto que na responsabilidade civil, quando a gente fala no direito civil, é a pessoa sendo compensada pelo prejuízo material ou moral que ela tenha sofrido por um ato ilícito daquele terceiro, tá ok? Bom, feitas essas considerações aí sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, então elas se diferenciam, uma não anula a outra. Eu posso entrar só com o processo criminal, posso entrar só com o processo civil. O processo criminal pode servir de base para mover uma ação civil. Isso, inclusive, é bastante usual. Tem um caso mesmo que eu cuido que o processo civil aguarda a decisão do processo criminal para se verificar se cabe indenização civil ou não. Então o juiz falou, olha, vamos esperar para ver o que o processo criminal vai determinar, e aí dentro do que o processo criminal estabelecer, nós daremos seguimento ao processo civil. Então o processo civil está aguardando o posicionamento do processo criminal. Mas veja, são dois processos tratando a mesma causa de pedir, né? Os pedidos são diferentes. O criminal, né, pede acho que é pena de prisão, algum tipo, e no civil é uma indenização, tá? Que esse é o processo que eu movo. E ele está ali esperando, suspenso. Tá? Vocês verão no processo civil que existe essa possibilidade de suspensão do processo para aguardar a decisão do processo criminal, para que eles não sejam conflitantes também, né? Então por isso que o juiz acaba adotando essa suspensão ali para aguardar o processo criminal. Mas veja, são dois processos tratando a mesma causa de pedir, quer dizer, dos mesmos fatos, né, das mesmas motivações, só que um é em esfera criminal e outro na esfera civil. Tranquilo? Processos distintos, tá, gente? Várias distintas, juízes distintos. Justamente por isso que o juiz da civil pediu a suspensão enquanto não houvesse o julgamento na esfera criminal. Beleza? Agora vamos tratar daquela que é talvez a grande divisão, né, da responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil subjetiva e da responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade subjetiva, civil subjetiva, se dará quando o causador de determinado ato ilícito o fizer em razão do dolo ou da culpa em sua conduta, sendo obrigado a indenizar do dano causado apenas caso se consume sua responsabilidade. Veja, se a gente ver um exemplo aqui, fica mais fácil da gente visualizar. Eu coloquei ele para vocês. É o caso, né, de um acidente de ônibus, onde o motorista do veículo será compelido a indenizar dos prejuízos caso seja provada a vontade de praticar aquele ato, dolo, quer dizer, ele queria causar aquele acidente, ficou com raiva de alguém, acelerou e bateu o carro. Ele fez isso com intenção de causar aquele acidente, isso a gente chama de dolo. E ainda que haja a presença ou a culpa, né, a culpa vai se caracterizar pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia. Então fiz aqui um breve, como a gente falou dessas definições: dolo, culpa, negligência, imprudência, imperícia. Vamos tratar cada um deles aqui com calma. Dolo, intenção de causar o dano. Então, ele acelerou o ônibus para bater no carro. Ele agrediu a pessoa de propósito. Culpa, ele não tinha aquela intenção, mas em virtude de negligência, imprudência ou imperícia, ele acabou gerando aquele ato ilícito. Ato ilícito, definição que a gente viu na aula passada, tá? Se alguém tiver dúvida, busca lá atrás que nós já falamos disso, tá? E o que seria a negligência, imprudência e imperícia? Trouxe aqui a definição para vocês. Negligência, que vai caracterizar a culpa, hein? Culpa, negligência, imprudência e imperícia. Dolo, vontade de causar o dano. Sabe aquele que foi sem querer querendo? Foi sem querer, não tinha intenção. Tudo bem, mas ainda assim você agiu com negligência, você agiu com imprudência, você agiu com imperícia.
Vamos ver aqui cada uma dos casos. Negligência, falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação. Um exemplo trazido aí pela doutrina é os casos dos pais que falharem em deveres importantes para o bem-estar de seu filho, ou os médicos que usam utensílios não esterilizados. Então, quer dizer, é uma negligência, algo que ultrapassa a imprudência, né, que é a falta de cuidado. Ali é uma falta de cuidado proposital, algo que ele sabia que poderia causar dano. Então, os pais que têm filhos, por exemplo, e não dão banho nos filhos. Falam, há mais de um mês que eu não dou banho no meu filho. Ora, isso é uma negligência. Você não está cuidando dos seus deveres de higiene com relação ao seu filho. O médico, por exemplo, não deixa de esterilizar os aparelhos dele. Ora, não dá para a gente imaginar que um médico que acha que tudo bem, não há necessidade de esterilizar esse aparelho, esse fórceps, essa faquinha, né? Bom, é óbvio que isso é uma negligência, né? Mesmo que eles não tenham... mas não tinha intenção de que meu filho viesse a morrer. Só fiquei 2 meses sem dar banho nele, ele pegou uma infecção e morreu, mas eu não tinha intenção. Sim, mas você agiu com negligência. Tá? Então você teve a culpa ali naquele caso. Imprudência, falta de reflexão ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas. Então aí a gente já tem um procedimento já estabelecido, alguma regra pré-estabelecida que a pessoa deixa de cumprir sem a motivação adequada. Um exemplo clássico, mais tradicional, é passar o sinal vermelho. Passei o sinal vermelho, fui imprudente, passei o farol vermelho, sabia que não podia ultrapassar o farol vermelho, mas eu fiz, porque achava que não ia ter perigo e causei um acidente. Ora, agi com imprudência. Havia uma regra ali, sabe? Veja que a diferença é essa, né? Havia uma regra ali já pré-estabelecida, e aí eu... e as regras não precisam nem ser uma regra muito formal, mas alguma coisa muito esperada para aquela sua profissão. No caso da utilização dos utensílios médicos não esterilizados, alguém pode até classificar como imprudência, negligência. Isso vai variar um pouco dependendo da interpretação. Tá? O outro exemplo é não utilizar, por exemplo, equipamentos de proteção individual quando o solicitado, o EPI, que já trabalhou aqui em fábrica, eu já vi uma fábrica, já vi alguém trabalhando numa obra, né? Tem que os EPIs, entrando aí na trabalhista, né? Os equipamentos de proteção individual, ou seja, se o lugar for muito ruidoso, com muito barulho, ele vai utilizar aquela proteção auricular, vai utilizar o capacete, se estiver numa obra, vai utilizar aquela bota com bico de aço, para se cair uma coisa do pé, o pé não é decepado. São ambientes em que há um perigo constante. Então eles devem utilizar esses equipamentos. Se ele deixa de utilizar, ou mesmo... ou melhor, ele sabe que ele tem que utilizar, ele deixa de utilizar, ele está agindo com imprudência. Ora, é determinado pelo chefe dele, pela empresa, que ele deve utilizar aqueles equipamentos, ele vai lá e não utiliza, sabendo dos riscos. E ele mesmo assim vai lá e não utiliza. Então ele está agindo com imprudência. E por fim nós temos a imperícia, que é a falta de conhecimento ou habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade científica ou técnica. A imperícia vai pegar bastante aqueles casos em que o médico, por exemplo, agiu não porque ele deixou de esterilizar, mas porque ele não tomou o procedimento esperado para aquele caso. O mesmo advogado falou, olha, nesse caso você não podia ter entrado com esse recurso. Isso foi uma imperícia sua. Não foi nem uma prudência, nem uma negligência, mas foi uma imperícia. Esse recurso era inadequado. Você perdeu a causa porque você não entrou com o recurso certo e você perdeu a demanda. Como diz, nos casos médicos, geralmente vai aplicar para essas profissões onde já tem uma linha de condução bem clara. Um engenheiro constrói um prédio e ele faz algum erro no projeto que causa, por exemplo, a queda do prédio. Isso também vai ser caracterizado por uma imperícia. Ele deveria, pelo menos, ter aprendido que aquela obra tinha alguns requisitos e que faltavam alguns elementos de sustentação do prédio e causou a queda de uma parte, da totalidade do prédio. Então isso foi... ele comete ali
por culpa, né? Essa imperícia, e aí gera culpa. Óbvio, ele não tinha intenção de derrubar o prédio, né? Mas pela imperícia dele, ele gerou ali a queda do prédio. Então, em suma, gente, culpa, ele não tinha intenção, mas seja por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia, ele gera o dano ao terceiro. No dolo, ele tem intenção. Nesses dois casos, será gerado o ato ilícito e a responsabilidade de indenizar. Aí, no caso, a gente está tratando da responsabilidade subjetiva. Pessoal, tive que interromper aí de sopetão o nosso vídeo anterior, mas vamos continuar aqui desse ponto. Pois bem, estávamos tratando da responsabilidade civil subjetiva e da responsabilidade civil objetiva. Nós vimos aí que a responsabilidade civil subjetiva, portanto, vocês vão vendo aqui, meu gato. Essa aqui é a Moana. Pois bem, então nós vimos aí a diferença entre a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. Retomando um pouquinho, a responsabilidade civil subjetiva, o ato ilícito ele ocorre mediante dolo ou culpa, tá? E aí eu trouxe o exemplo, né, do motorista de ônibus que ou quer causar um acidente, direciona o ônibus para bater no carro, porque ficou irritado, alguma coisa assim, ou aquele que por uma situação que ele não tinha intenção, ele acabou causando, mas só que ele agiu com negligência, com imprudência ou imperícia. Nós vimos aí as definições de negligência, imprudência e imperícia, né, que são sempre situações onde a pessoa não teve a intenção, mas agiu ou de uma maneira equivocada das normas que os preceitos estabelecem lá da profissão dele, ou porque ele agiu de maneira que poderia efetivamente causar algum dano colocando em risco, então uma direção perigosa, ou dirigir em alta velocidade. Então, ele fez muitos cortes ali de um ônibus, dirigiu de uma maneira que era inadequada, isso gerou aquele acidente, ou dirigiu acima do limite de velocidade, ou dirigiu com um carro em situação com freio, por exemplo, um ônibus que dirige com freio gasto, e ele não consegue fazer a freagem adequada, ou ele dorme durante a sua direção. Então, essas três classificações, negligência, imprudência e imperícia, mas no nosso fato, qualquer uma das três vai valer ali para caracterizar a culpa daquele agente que causou o dano e, portanto, terá a responsabilidade civil subjetiva. Pois bem, nós vimos que tem a responsabilidade civil objetiva, na qual o dever de indenizar se dá independente da comprovação de dolo ou culpa, bastando que ocorra um nexo causal, quer dizer, que tenha um nexo de causalidade entre o fato e o dano gerado. Eu até pincelei um pouco o que trata do nexo causal. Quer dizer, fato lógico. Então, se eu estava dirigindo em alta velocidade, uma pessoa no prédio lá tropeçou e bateu a cabeça e se machucou, mas ele estava dentro da casa dele. Eu passei com o carro. Um nexo causal. Eu estava cometendo um ato ilícito, estava dirigindo em alta velocidade. Mas o dano que a pessoa que estava dentro do apartamento. Deixa eu reformular. Talvez uma parte dos alunos não tenha ido na aula passada, né? Fui presencial. Imaginemos uma situação seguinte. Eu passo na frente da sua casa dirigindo meu carro em alta velocidade. Você dentro da sua casa, sem motivo nenhum, escorrega e bate a cabeça e se machuca. Há um nexo entre o ato que eu cometi e o seu acidente doméstico. Quer dizer, eu estava ali dirigindo de maneira imprudente na rua.
cortando no dia, dirigindo alta velocidade, imprudência, com imperícia. Estava ali colocando em risco as pessoas. Só que você na sua casa nem percebeu passando, só que você tropeçou e bateu a cabeça. Quer dizer, a relação, aí você entra com uma ação contra mim, falando, ó, você estava fazendo algo perigoso, você estava dirigindo em alta velocidade, eu me machuquei na minha casa. Aí o juiz fala, tudo bem, ele estava dirigindo em alta velocidade, ele não podia, ele estava dirigindo de maneira perigosa, não podia. Mas veja, não há nexo de casualidade entre os fatos. Não há por que nós atrelarmos uma situação à outra. Ou, por exemplo, você, e aí vamos entrar no Código de Defesa do Consumidor, que é o que trata realmente da responsabilidade objetiva. Você fala, olha, eu comprei esse liquidificador e a minha geladeira quebrou. Tudo bem, a geladeira da Brastemp e o liquidificador é da Consul. O juiz vai falar, qual é o nexo causal? Quer dizer, o seu liquidificador quebrou a geladeira por quê? Qual que é a lógica disso? Pode até ser que existe uma lógica maluca ali, que deu um curto e aí queimou a geladeira. Tudo bem, você está mostrando um nexo. Então, olha, foi graças a esse aparelho defeituoso que gerou um prejuízo que estragou lá a minha geladeira. Se você não demonstrar essa ligação de um ato para o dano, você não conseguiu provar o nexo de causalidade. Entendeu? Então tem que haver uma situação que gera um prejuízo para você, que essa situação tem que ser a situação, o ato ilícito que gerou o prejuízo para você. Se você não conseguir demonstrar essa vinculação, você não estará diante de estabelecer a responsabilidade, ainda que a responsabilidade objetiva. Lembrando que a responsabilidade subjetiva também exigirá o nexo causal. O nexo causal vai estar presente em qualquer situação de responsabilidade. Mas a responsabilidade objetiva vai afastar a necessidade de que estejam presentes o dolo ou a culpa. Tá? Então nós veremos aqui uma definição. Vamos ler junto. A responsabilidade objetiva é presente na maioria das relações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Veja, a responsabilidade subjetiva, aquela que nós estávamos falando primeiramente, ela é majoritariamente, ela é presente no nosso código, é o padrão civil. Claro, você tem que mostrar que você agiu com culpa ou com dolo, para que você tenha a responsabilidade de indenizar aquele terceiro. Beleza? Na responsabilidade objetiva não precisa disso. Quer dizer, é uma coisa complicado, imagina só. Eu não tive nem culpa, nem responsabilidade por isso, vou ter que indenizar você. Puxa, né? É uma situação complicada, né? Só vai ser, ou melhor, na maior parte dos casos, estará presente ali no Código de Defesa do Consumidor. E por quê? Podemos definir que no mesmo acidente, vamos colocar aquela ideia do nosso acidente de ônibus, tá? Podemos definir que no mesmo acidente de ônibus, a empresa responsável pelo transporte responderá de forma objetiva pelos transtornos causados justamente pela relação empresa-cliente, que é uma relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva, segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou a culpa na conduta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente. Exatamente o que nós falamos até agora. Haja vista que somente será necessária a existência do elo de causalidade, do nexo causal, entre o dano e a conduta do agente responsável para que surja o dever de indenizar. As teorias objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la com mera questão de reparação de dano, fundada no risco da atividade exercida pelo agente. Então, um empresário, aquele que tem um comércio, se ele causar um dano a você, numa situação de relação de consumo, ainda que ele não tenha agido com prudência, com imperícia, né, mesmo que ele não tenha culpa, mesmo que ele não tenha dolo, ele será responsabilizado. Por quê? Porque o código vai entender que a atividade dele envolve esse risco e ele vai ter que assumir. Olha, você faz parte dos riscos do empresário, da atividade que você resolveu exercer. Veja só que situação bastante interessante, né? O código fala, olha, você resolveu ser empresário, assuma aí as suas responsabilidades.
Assim, uma nova concepção que deve reger a matéria no Brasil é de que vige uma regra geral dual de responsabilidade. O que está falando aí? 2 tipos de responsabilidade. Subjetiva, que é aquela aplicada de maneira mais ampla, que é a mais prestigiada no código, a geral, a teoria geral, e a responsabilidade objetiva para casos específicos, em particular os casos de consumidor, que estabelece relação de consumo. Só um parênteses aqui, gente, relação de consumo é aquela em que aquele que vem a adquirir um serviço ou um produto o adquire para uso próprio, tá? Às vezes uma empresa até pode ser considerada um consumidor. Via de regra, é a pessoa física, né? O caso mais usual é a pessoa física, mas nada impede de uma empresa também de ser. Via de regra é o quê? É aquele indivíduo, eu e você, nós aqui, que adquirimos um produto para uso pessoal, não para o trabalho. Por exemplo, se você tem ali, vocês aí, tem uma lojinha de, ou uma lojinha, um comércio, um pequeno comércio, vocês adquirem lá uns produtos para vender no comércio de vocês. Aí não é uma relação de consumo, tá? Você está adquirindo aquele bem para vender no comércio. Você comprou copos para o seu restaurante, ou você comprou roupas para vender na sua loja. Tá? Esse é um exemplo melhor. Então, você comprou roupas para... Porque o negócio do copo ainda pode... Em alguns entendimentos de que seria para consumo. Mas vamos pensar nessa situação. Você comprou uma roupa para vender na sua loja. Você comprou lá uma camiseta, um pacote lá de camisetas da Hering para vender na sua lojinha lá no centro da sua cidade. Você está adquirindo esse bem para venda a terceiros, não é para uso próprio. Então não é uma relação de consumo, não estaremos diante de uma relação de consumo. Bom, portanto, então, a relação de consumo estará presente apenas quando aquele bem é utilizado para o uso ali pessoal. Tá bom? Bom, então ele fala dessa dualidade, duas situações distintas, né, sendo que a responsabilidade objetiva é aquela mais prevista nas relações de consumo. Bom, então essas duas modalidades elas coexistem, especialmente em função da atividade de risco desenvolvida pelo autor do dano, um conceito jurídico indeterminado a ser verificado no caso concreto pela atuação judicial. Então o juiz vai verificar se aquela atuação era uma atuação de risco do próprio empresário, se realmente aquela era uma situação que ele deveria, que independente da existência de culpa ou não, se faz parte do risco do negócio dele. Se for, aí o juiz vai entender pela responsabilidade objetiva. Caso não seja, aí ele vai aplicar a responsabilidade subjetiva, e se ele não constatar a existência nem de dolo nem de culpa, a responsabilidade dele estará afastada. Mais para frente no curso eu vou reservar um pouquinho para a gente falar do Código do Consumidor, para ver com um pouco mais de detalhe, porque mesmo no Código do Consumidor existem situações onde você consegue afastar a responsabilidade do empresário. Então a gente vai ver com mais detalhes. Por hora é importante a gente só entender essa divisão, para mais para frente nós aprofundarmos mais na relação de consumo, que tem muitos pormenores, tá? Inclusive vamos olhar com um pouco mais de cuidado a própria legislação consumerista para entendermos melhor, ok? E vamos dar uma olhadinha aqui para encerrar a nossa aula sobre os pontos presentes na legislação. Então, o Código Civil ele adota a responsabilidade subjetiva de maneira ampla nos artigos 186 e 187 do nosso Código Civil atual, Código Civil de 2002. Então, coloquei ali na aula para vocês, na legislação, artigo 186 e o artigo 187. Vamos ler juntos? O artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudência violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. Veja só que interessante. É aquilo que nós vimos, né? Ele está definindo aqui o que? O dolo e a culpa. Ação ou omissão. Nós também já vimos quando a gente falava do ato ilícito, né? Ele pode ser tanto por uma ação quanto por uma omissão. Geralmente a gente pensa numa ação, mas às vezes a omissão daquele que tem a responsabilidade de agir de uma forma pode se tornar um ato ilícito que vai motivar a responsabilidade civil. Né? Só fazendo um gancho aqui, um parênteses, aquela situação do médico que deveria levar aquele paciente para um procedimento cirúrgico. Não o fez, então houve uma omissão, e aí isso gera um ato ilícito e, portanto, o direito de indenização. Tá? Ele agiu provavelmente ali de uma maneira imprudente ao não levar aquele, digamos, paciente que chegou baleado no hospital, ele não o leva ao procedimento cirúrgico, o paciente vem a falecer. Ora, ele agiu de maneira imprudente por meio de uma omissão. Geralmente a gente pensa em ação, mas a omissão também pode ocorrer. Então a legislação fala, por ação ou omissão, artigo 86, aquele que por ação ou omissão voluntária, quando é o dolo, quando ele quis fazer isso, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ele define ali o ato ilícito, como conforme nós já vimos anteriormente, e cometendo o ato ilícito ele vai ter que indenizar, é o que o 87 fala. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Ele dá uma ampliada no ato ilícito, ou enquadrando também com esse aspecto de extrapolar os limites legais e das atividades de exercer. Então, aquele caso de má-fé, né, que induz o indivíduo ao erro, que omite informações relevantes, por exemplo, numa negociação, num contrato, ele também gera ato ilícito e, ao gerar o ato ilícito, você tem o direito de indenização, a caracterizada a responsabilidade civil e o direito de indenização pelos danos que foram gerados. Veja que no 186 também é dito que esse dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também nós vimos dano patrimonial, aquele que é mais fácil da gente entender, ou seja, bateu no carro, causou um acidente, quebrou a janela da minha casa, né? Isso é um dano patrimonial. Agora, me ofender na imprensa, ou a gente vai tratar o dano moral também mais para frente, tá? Eu vou trazer exemplos práticos, mas antes da gente se aprofundar, é inevitável a gente falar um pouquinho do que é o dano moral. Ou você não conseguir encerrar uma conta da Vivo, uma conta da Claro, uma conta da TIM, isso gera também. Você fala assim, olha, eu quero encerrar. Tá bom, tá encerrado. Eles vão lá e mandam a cobrança. Você fala, encerra de novo, eles mandam a cobrança. Quer dizer, essa insistência em cobrar, ou essa dificuldade de encerrar uma conta, também pode gerar dano moral. Quer dizer, você sabe, né? Existem aí inúmeras situações que podem gerar o dano moral e logo, né, o ato ilícito, o dano moral e o direito de ser ressarcido pelo dano causado. Tá? E a responsabilidade objetiva nós vamos ver ali do artigo 927. Veja só, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, como eu até deixei em negrito, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, Código de Defesa do Consumidor, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então veja só, ele está trazendo lá os conceitos do 8687. Aquelas situações, né, o ato ilícito, se a pessoa agiu, se ocorreu esse ato ilícito pela própria natureza da atividade, né, e isso causou um risco aos direitos de outrem, de outras pessoas, de terceiros, ele também terá o dever de indenizar aquele que sofreu o dano. E o próprio artigo 927 deixa aberto para os casos especificados em lei. E ele está abarcando, criando a possibilidade para o Código de Defesa do Consumidor também
criar os aspectos de responsabilidade objetiva. Então, é importante entender aí do artigo 927 que ele fala independentemente de culpa, logo, ele não está falando aí das situações da responsabilidade objetiva. Ele está falando aí da responsabilidade subjetiva. Então, fique de olho, às vezes, que pergunta de prova, menciona um artigo, menciona o outro. Fala qual desses aqui fala de responsabilidade objetiva, qual deles fala de responsabilidade subjetiva. E aí vocês vão ter que explicar. Fala, esse é de objetivo, esse é de subjetivo. Tá? Já estou dando a dica aqui, que eventualmente pode cair algo parecido na prova, talvez com exemplos práticos, reais. Aí eu vou pedir para você fundamentar. Fala onde é que está a previsão da responsabilidade subjetiva, da responsabilidade objetiva. Por que esse caso seria de responsabilidade subjetiva ou de responsabilidade objetiva. Bom. E no Código de Defesa do Consumidor, como eu havia mencionado para vocês, né, a situação onde é mais presente a responsabilidade objetiva, nós temos aí os artigos 12 e 14 que eu separei com exemplos, né, não se limitam a esse, mas vamos tratar desse a princípio, veremos mais para frente situações específicas do consumidor. Mas vamos ler juntos aqui. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Logo, se eu falo independentemente da existência de culpa, já estou falando de situações de responsabilidade objetiva ou subjetiva, gente? Não estou ouvindo. Né? Ah, não, a gente não está na live. Exatamente, né, gente? Nesses casos, nós estaríamos diante, portanto, de uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque ele fala independentemente de culpa, né? Respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Então a gente tem que estar presente uma relação de consumo. Quando ele fala de, claro, se a gente está aplicando agora a defesa do consumidor, a gente está falando de relação de consumo. Eu já expliquei lá para trás, um pouco mais à frente na aula. Respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, forma, manipulação, apresentação, acondicionamento dos produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e risco. Veja só, você importou um produto lá da China, ele veio com algum problema, estourou na cara do seu cliente, do seu consumidor. Aí você fala, olha, eu só importei, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu só importei. Não fui eu que projetei o produto. Não fui eu que fiz o produto com esse defeito. Desculpa, mas eu não tenho nada a ver. Eu posso falar isso? Não. Eu não tenho culpa, não tenho dolo. Eu não tinha intenção que o produto estourasse na sua cara. Também não fui eu que projetei, não houve uma imperícia, uma imprudência minha. Eu só importei o produto. Mas veja, eu como importador, como o próprio código fala, um importador, ele vai responder independentemente de culpa sobre o dano que ele causar ao consumidor. Então, explodiu na cara lá do consumidor o produto, aquilo gera um dano. Tá? Então, se vocês forem importadores, tomem cuidado. Né? Qualquer prestação de consumo estará ali em situações, tem quadros específicos, a gente vai ver mais para frente, não quero generalizar, mas a relação de consumo tende à responsabilidade objetiva. E o artigo 14, para encerrar nossa aula, fala o seguinte, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Mais uma vez, exatamente a mesma situação. Independente da existência de culpa, nós estamos falando da responsabilidade objetiva. Independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação de serviços, bem como por informações suficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Então você fornece o produto, você só comprou e vendeu. Cara, eu só comprei esse produto e coloquei na minha loja. Não tem nada a ver com isso, não foi que projetei, mas o produto causou um dano, ele é responsável. Tá, você comprou o produto lá no Carrefour. O Carrefour é responsável. Ah, mas não foi eu o Carrefour que produziu. Ele é responsável, tem responsabilidade objetiva, tá? Perante o consumidor.
Isso também não impede que ele depois tenha um direito de regresso contra a empresa. Então, você comprou uma geladeira no Carrefour, a geladeira deu problema, o Carrefour tem responsabilidade objetiva, ainda que ele não tenha produzido a geladeira, não teve dolo, não teve culpa no defeito no dano que aquele produto causou a você. Explodiu, estragou tua casa, colocou fogo na tua casa. O Carrefour, ainda que não tenha projetado, ele foi o fornecedor, logo ele será responsável, responsabilidade objetiva. Vamos supor que você entre com a ação e ganhe, o Carrefour vai ter que pagar para você aquela indenização. Depois o Carrefour pode entrar com uma ação de regresso contra a Braskem, por exemplo, para ser ressarcido pelo prejuízo pela indenização que ele teve que pagar para você, tá bom? Mas a responsabilidade objetiva vem com essa intenção de facilitar ao consumidor. Olha, eu não quero saber quem que é culpado aqui. Eu sei que eu comprei de você, o negócio deu defeito, me arrume isso aí. Ponto. Tá? Vem com essa intenção, portanto, de facilitar a vida do consumidor. Bom, gente, então, por hora nós encerramos a nossa aula de responsabilidade civil. Acho que eu vou encerrar esse vídeo e vou entrar na aula de processo constitucional. Tá? Quero só pedir mais uma vez, por gentileza, que vocês escrevam aqui nos comentários do YouTube o nome de vocês e o RA. Isso vai valer como a presença de vocês. Como a gente não está fazendo live hoje, cada um assiste aí no momento que achar mais adequado. O importante é assistir. Dúvidas, preferencialmente mande lá no WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp vamos utilizar exclusivamente para dúvidas, tanto para aula quanto uma ou outra dúvida sobre a nossa nova relação aqui de não presencial. As próximas aulas serão live, então as dúvidas poderão ser tiradas durante a aula, vai ficar mais dinâmico. Nós estamos agora em março, vamos ver, de repente a gente faça um trabalho aí também para compor nota ainda nesse... Vamos ver quanto tempo vai durar, né, essa nossa quarentena. Se durar mais do que a gente espera, aí talvez a gente tenha que fazer também uma atividade. Aí eu pretendo fazer uma atividade online com vocês, pergunta e resposta, talvez daqueles formulários do Google. Acho que a gente fez isso, eu não me recordo se com vocês a gente fez essa sistemática do formulário, mas talvez a gente faça aí alguma sistemática dessa forma. Tá, é uma coisa bastante simples. Eu mando um link, vocês respondem, põe o e-mail de vocês, envia, vocês recebem uma confirmação de que enviaram e eu recebo as informações das respostas de vocês. Mas isso eu os aviso, tá? Se eventualmente for ocorrer alguma atividade dessa natureza. Bom, então eu encerro por hora. Nós faremos agora a segunda aula de processo constitucional, ok? Obrigado, gente, e até mais.